Eu quero deixar a excelência da palavra de Deus. O vocábulo excelência expressa algo para nós que é superior, que tudo supera. A palavra de Deus sempre se encontra acima de todas as demais palavras que possam ser proferidas. A razão é óbvia. Quem pode proferir palavra com sabedoria e autoridade daquele que criou o universo. Daquele que criou o universo e tudo que nele se encontra. A Bíblia é a palavra de Deus, dirigida aos homens. Sempre ela é uma palavra conclusiva em tudo que ela diz. Nós não podemos decidir se vamos aceitá-la ou não. Ela é sempre soberana. Ela não é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Pedro 1, capítulo 1, versículo 24 e 25. Toda palavra que procede de Deus é imutável. Enquanto tem origem no homem, efêmera e precária. Essa é uma das fortes razões para que a igreja, serva de Deus, para servir ao mundo, deve conhecer e viver sob a instrução da sua palavra, da palavra de Deus. Ao decidir criar o homem e a mulher, Deus anunciou o fato como a sua própria voz. Façamos um homem à nossa imagem. E a mulher, Deus anunciou o fato com sua própria voz. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tudo teve origem pela palavra de Deus, pronunciou após criar esse primeiro homem, o Criador. Os abençoou e lhe disse. Isso atesta que havia uma comunicação entre Deus e ser que ele formou do pó da terra. Deus nunca deixou de se dirigir. Vai descer neste lugar. Deus, ele nunca deixou de se dirigir a quem ele ama. Ele é o Pai afetuoso que anseia se achegar aos membros da sua família. A palavra de Deus se fez carne. O livro de Hebreus assim revela, vendo Deus outro, falado muitas vezes de muitas maneiras. Ele fala de muitas maneiras aos pais pelos profetas desses últimos dias. Nos falou pelo Filho que construiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1, 2, o Evangelho de João nos ensina que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, 14. Jesus é o Verbo, a palavra de Deus por excelência, pois o enviado de Deus fala as palavras dele. João capítulo 3, versículo 3, 34. Jesus é a palavra do amor divino que vem a nós, mesmo quando ele profere um julgamento. Tremendo, né, irmão? Na Bíblia encontramos de Gênesis e Apocalipse muito testemunho sobre a pessoa, a obra de Jesus. Essas declarações são os pontos mais altos de toda a palavra que procede de Deus, pois visa o homem. Conheça o seu propósito eterno de trazer para si todos que estão distantes dele. Ele quer trazer todos nós a ele. Desde Abel até os profetas encontramos homens e mulheres que morreram na fé, sem ter obtido promessas.
vendo-as, porém, de longe. Esses creram e compreenderam que elas se realizariam com a vinda do Filho de Deus ao mundo. Deixa o céu descer, o tempo Porque deixa o céu descer. quantas são as promessas de Deus, tantos tem nele, em Jesus. O sim. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. O imitável pedido de Jesus a todos os seus discípulos é: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15, versículo 7. Essa é uma das muitas razões pela qual nós individualmente e a igreja em geral precisa amar, conhecer e viver a palavra divina, assim como Jesus precisou. Como Jesus precisou abrir a mente dos discípulos e irmãos para que eles entendessem as Escrituras. Lucas 24, capítulo 24, versículo 27. E ele precisou fazer o mesmo com os demais discípulos que estavam reunidos quando lhe apareceu após a ressurreição. Lucas capítulo 24, versículo 40. Hoje ele quer abrir as nossas mentes para que possamos ouvir e crer mais profundamente em toda a sua palavra. Tremendo, né? Para que isso ocorra, o texto, a leitura, ouvir a palavra requer de nossa parte uma atitude de oração. Somente assim o Espírito Santo revelará quem ora. Toda a riqueza e os textos bíblicos contêm. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Nunca o Espírito Santo deixa revelar a verdade eterna aos que estão atentos para ouvi-lo. Quem tem ouvido, ouça. Acorda os que dormem. Acorda os que dormem. A palavra de Deus tem um propósito. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, 17, nos informa sobre um conselho que Paulo enviou a seu discípulo Timóteo, dizendo-lhe: que as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, e toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem, Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. E Pedro em sua carta diz: visto como pelo seu divino poder nos tem sido dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pela qual nós tem sido doado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ele tomais co-participante da natureza divina, livrar-nos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro, capítulo 1, 3, versículo 4. A palavra de Deus é vida. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Produz fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ela é limpa, pois já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. João 15, capítulo 15, versículo 3.
Assim, tanto mais confirmada a palavra profética, fazei bem e atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até o dia clareia e a estrela da alva nasce em nosso coração. Essa estrela alva nasce em nosso coração. Isso nos traz entendimento. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés. E a tua palavra é a luz para os nossos caminhos. Ela produz segurança. Em Mateus 7, capítulo 7, versículo 24 e 25, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comprado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E regenera. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive permanece para sempre. A palavra é eterna, a palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. A Bíblia deve ser o nosso alimento espiritual diário. Se nós desejarmos ser fortes e vigorosos na fé que professamos, precisamos conhecê-la para que possamos torná-la decisões corretas. Devemos lê-la corretamente, e quando faltar graça para assimilá-la, nela devemos meditar e orar. Necessitamos dela para que o nosso viver diário seja santo e produtivo, bem como darmos testemunho da nossa fé aos outros. Se alguém não possui necessário entendimento do que ela ensina, a própria Escritura diz: se porém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe prosperará. Então nós temos que estar caminhando, porque a Bíblia nos ensina como devemos andar. Ela nos ensina como nós devemos, nos ensina. A palavra de Deus é viva e eficaz, e é de geração em geração, é para toda a eternidade. Entrar pelo lugar estreito, porque o lugar largo é espaçoso. Então o lugar estreito é obediência, é ser obediente, é seguir os mandamentos, não a lei, os mandamentos. Porque a Bíblia nos ensina como devemos andar, como devemos seguir. Eu não sei o que está passando na sua vida, mas Deus quer te salvar. Deus é contigo. Basta você se arriscar a ajoelhar, a orar. Porque
São gemidos inexprimíveis. É com gemidos inexprimíveis. Deus te ama, Deus me ama, Deus ama todos nós. Ele nem seu filho poupou. Se Deus era o verbo se fez carne, Jesus se fez em pecado, se fez em maldição, é santo dos santos, por isso estamos aqui, cumprindo o nosso propósito. Vamos passar por processo. Vamos passar por processo. Mais forte é Deus. Ele encherá o teu celeiro. Tua despensa está vazia? Joelho no chão. Ora a Deus, que Ele encherá teu celeiro. Ele multiplicará a tua família. Ele vai prover tudo que está faltando para você. Esse deserto vai chegar ao fim. Creia nisso. Creia na palavra de Deus. Ele é o homem que não minta, nem o filho do homem que se arrependa. Ele é o homem que não minta, nem o filho do homem que se arrependa. Que viemos diminuir para que Ele cresça em nossas vidas. Em troca do amor, nós falharíamos. Amor, nem se merece, amor, graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Toda adoração, todo louvor é Deus. Que todos ficam na paz de Deus. Agora, ninguém proíbe de sair com seus filhos, de ir pra praia. Me tirou do jardim. Humildade, colocou o jardim em mim. Se tudo que eu troca do amor eu falharia. Se recebe, amor, ganhar, graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Amado é o mais belo entre milhares de milhares. Eita glória!
amado é o mais belo entre milhares de milhares. Deus abençoe a todos. Que Deus alcance os lares e dê paz, harmonia. Casal que está em fase de brigando, Deus vai botar ordem na casa. Deus vai botar ordem na casa. Porque Deus é Deus. Espera. Porque a hora que Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer. Não é a nossa vontade. É a vontade de Deus. Se arrisca a ajoelhar, a orar. Você vai ver como sua vida vai modificar, como Deus vai trabalhar na sua vida. Todos ficam na paz de Deus.